Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso Smart Meeting da Processor. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. O nosso Smart Meeting hoje vai falar sobre o tema Transformando a sua empresa com Microsoft 365 Copilot. Vamos saber então, né, quais são as novidades, o que a gente pode ser feito para aumentar a produtividade aí do dia a dia da empresa de vocês. E eu desejo que seja uma manhã super produtiva. E agora eu vou passar a palavra para o Pedro Bocchesi, que é o nosso diretor de novos negócios. Ele é pós-doutor em inteligência artificial, tem 30 anos de experiência na área de TI e tem o certificado da Microsoft de engenheiro de dados, IA e Copilot. Então, Pedro, passo a palavra para ti. Bom dia a todos. Vanessa, se tu puderes só também me Sim. dar acesso a fazer o compartilhamento. Então, Uhum. primeiramente, agradecer a oportunidade, ao Dini, Alexandre, Ana, Anthony, Caetano, Bruno, Cristiano, Evelise, Fábio, Gabriel, do Grupo Rivati, Gustavo, Juliano, Karina, Marshall, Murilo, Rafa, né? Então, Ricardo, Robson, Rodrigo. Conforme a Vanessa trouxe aqui, hoje é um dia bastante interessante porque nós vamos tratar um pouco sobre como transformar a empresa de vocês utilizando o Microsoft 365 Copilot. Então, com base nisso, eu também tenho uma super ajuda, né, que é o meu Rafa. Né, o Rafa é um pré-vendas de Copilot, também certificado e mestrando na área de gestão da informação, certificado em Copilot. Brincadeiras à parte aqui, nós sempre estamos fazendo uma competição sadia de quem faz mais provas. Então a ideia hoje é nós falarmos um pouquinho sobre isso. Todos vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá ótimo, então. A ideia então é falar um pouco sobre isso e trazer que já inicialmente que o Copilot não é apenas uma ferramenta de produtividade, né? Mas nós entendemos ela como uma camada de inteligência aplicada sobre todos os dados da organização. Por que isso é extremamente relevante? Porque muitas vezes nós temos a nítida impressão que o Copilot pode ser comparado a algum modelo de LLM padrão, Mistral, DeepSeek, Kiwin, né, Llama, e etc. Mas não, nós vamos apresentar para vocês essas diferenças e nós queremos trazer o Microsoft Copilot 365 como essa camada de inteligência aplicada a todos os dados da organização, trazendo governança, auditoria, compliance, etc. Nós estamos numa era que a gente pode trazer que a automação de tarefas agora ela vai passar para uma orquestração de conhecimento. Eu sempre tento trazer isso tanto nos momentos que nós temos de imersões, de palestras e internos, porque nós estamos trazendo valor, nós precisamos transformar, né, muitas vezes, informações, dados dispersos através de uma linguagem natural para potencializar tudo isso. E o Copilot é uma das soluções que nós trabalhamos e se certificamos e temos inclusive uma parceria muito estreita com a Microsoft abordando toda essa relação. Com base nisso, nós dividimos a nossa agenda hoje, né, das 10 às 11. A ideia é falar um pouquinho sobre os desafios atuais das organizações, algumas oportunidades de transformação, como nós aceleramos isso tudo e não podemos deixar de falar do Shadow AI, né, dessa inteligência artificial às escuras, às sombras, que muitas empresas têm trabalhado sobre essa perspectiva, e isso é um risco. E quando nós trazemos o M365 Copilot, vem para trazer essa de certa forma, não ter este tipo de problema. Aplicações por área, vínculos com objetivos estratégicos, KPIs, como a gente gera valor. O próprio Copilot, hoje vocês devem estar ouvindo falar sobre o Copilot em vários locais, então nessa nossa agenda, nós vamos falar sobre o Microsoft 365 Copilot, nós temos também outros Smart Meetings que vamos estar falando sobre o Copilot em cima da suíte do Fabric, o Copilot em cima da suíte do Microsoft Power Platform, do Windows e em outras soluções. Alguns exemplos, como nós
como Empresas Processor, apoiamos vocês nessa jornada, e uma demonstração prática, que vai ser muito interessante, onde vocês vão conseguir perpassar, onde nós falamos de um humano com um agente, de um agente por equipe e de um agente autônomo. Então, a ideia é falar sobre tudo isso, e ao final nós temos um prêmio de premiação, né, de participação, para quem conseguir participar e estiver com nós até o final. Então, a ideia é isso. Vamos lá. Quando nós começamos a falar sobre isso, nós temos que, obrigatoriamente, é um movimento muito forte, onde várias empresas e todos os eventos, tanto do ano passado quanto deste, né, o AI Festival, o South Summit, falam muito de nós conseguir potencializar a capacidade de inteligência humana com a inteligência artificial para nós conseguirmos exponenciar a nossa forma de trabalho e ser muito mais relevantes, né? Se tornarmos relevantes, não fazendo tarefas repetitivas, mas sim tarefas estratégicas. Nós precisamos ir além de tudo isso. O próprio Gartner, ele traz essa relação de importância, onde, quando nós olhamos as agendas dos CIOs e próprios CEOs dentro das organizações, eles falam da obrigatoriedade de nós estarmos mais presentes falando sobre inteligência artificial generativa, e esse é um dos nossos tópicos, e também sobre inteligência artificial, cibersegurança, inteligência de negócios, né, Business Intelligence, Data Analytics, Cloud Platforms e etc. Mas o nosso objetivo aqui também é estar aderente a tudo isso que está acontecendo e trazer como a solução do 365 Copilot também enriquece e como pode potencializar a geração de valor dentro das organizações. Para isso, o próprio slogan da Microsoft, isso o Satya Nadella trouxe muitas vezes, que o grande objetivo dessa solução é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conseguir conquistar mais. O que significa isso? É nós conseguirmos fazer mais com menos, né? Nós potencializarmos mais inovação, ser mais ágeis, ter mais aceleridade, com menos complexidade, menos tempo, menos custo. O Grupo Processor aqui trabalha não somente com essas soluções de inteligência artificial generativa, mas nós trabalhamos com todo um ecossistema de cloud, segurança, dados, IA, hiperautomação, e etc. Então, nós queremos mostrar que tudo isso faz sentido quando nós começamos a integrar todas essas plataformas dentro de um mesmo ecossistema. Porque, se nós olharmos nesse momento que cada vez mais são momentos de incerteza, o caminho, né, que nós temos e nós aconselhamos é uma inovação contínua e acelerada. Para isso, nós trazemos oportunidades de transformação com o uso da solução do Microsoft Copilot, né? Nós podemos estar falando de enriquecer a experiência dos colaboradores, e aqui nós vamos trazer alguns exemplos. Nós vamos falar de reinventar o envolvimento com o cliente, remodelar o que nós falamos de processos, né? Entender como é que estão os processos, como nós geramos um valor agregado em cima disso, e também acelerar ou dobrar a curva de inovação. Com base nessa perspectiva, nós buscamos algumas pesquisas, né, até para conseguir trazer para vocês informações para que vocês possam levar para outras partes da empresa algumas informações relevantes e algumas pesquisas relevantes. Aqui nós estamos trazendo uma pesquisa de 2025 do Work Trend Index que fala sobre o quanto a dívida digital está custando hoje. 64% hoje dos colaboradores não têm energia ou tempo suficiente para fazer as suas atividades. 57% do tempo desses colaboradores é gasto se comunicando, fazendo reuniões, e-mails, chats. E 43% do tempo destes é criando documentos, planilhas e apresentações. Então, com base em tudo que nós estamos vendo, e se essas pesquisas realmente estão aderentes, né, de acordo com o World Trend Index, como é que nós geramos valor com a utilização de tecnologia? Como é que nós entramos dentro do nosso ecossistema de buscar recursos e orçamento para que a gente possa potencializar e fazer incentivos dentro dessa linha? Então, nós temos aqui 3 grandes pilares, que é o pilar de qualidade,
onde basicamente nós precisamos melhorar o conteúdo produzido, aumentar a criatividade e permitir que trabalhadores menos experientes tenham sucesso. Nós temos o item que é um pilar do esforço, que é reduzir tarefas repetitivas. Hoje se fala muito sobre a relação de automação, de RPA, de hiperautomação e também de agentes e multiagentes, que é a pauta de hoje. Então nós falamos basicamente de reduzir esse uso de tarefas repetitivas, aumentar a satisfação no trabalho por meio de melhores resultados, mas também não esquecendo do pilar de velocidade, concluir tarefas mais rápidas, engajar atividades que tenham um valor maior, aumentar a produtividade e otimizar valores. A partir desses 3 pilares, nós começamos sim a gerar valor agregado para dentro da organização. E como a solução do Microsoft Copilot traz isso? Traz, né, fazendo e melhorando o dia a dia do indivíduo. Então, em reuniões, e nós vamos apresentar tudo isso para vocês, tá, pessoal? Então, recuperar rapidamente uma reunião que eu perdi, resumir e documentar próximos passos de reuniões, conduzir reuniões mais eficientes. Faz com que, ao invés de eu ter que visualizar todo uma gravação, uma transcrição de um vídeo, eu consigo já identificar e pedir uma síntese ou insights do que aconteceu. Se eu cheguei 5 minutos depois, eu já consigo ter o que foi falado e abordado antes. Dentro da relação de descoberta, como é que eu posso obter respostas a partir de dados, né, ou de todo o meu ecossistema dentro da Microsoft, integrando Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive e etc. Identificar insights, resumir rapidamente e-mails, fazer uma resposta utilizando um outro tom, acompanhar rapidamente pontos de um documento ou gerar uma apresentação. Isso é interessante, que, por exemplo, eu posso ter saído de férias e receber uma lista de e-mails e depois eu posso pedir para ele verificar quais desses e-mails fazem sentido eu ter uma leitura mais profunda, quais são só de comunicação, quais que eu estou em cópia, quem que da minha equipe participou das reuniões e etc. Dentro da criação de documentos, né, fazer o item de impulsionar a criatividade, né, editar mais rápido, criação e etc. Então, isso tudo faz com que nós comecemos a trabalhar aqueles aspectos. Nós vamos impactar o indivíduo e depois impactar a equipe como um todo, né? Gerar equipe. Aquilo que nós falamos lá no início. Falar sobre um humano com um agente dentro de uma equipe, dentro de um ecossistema aqui como estratégia de pessoas, marketing, vendas, TI, finanças, e depois para dentro de um ecossistema autônomo onde ele já começa a tomar decisões. Se nós olharmos, o próprio Gartner também fala que em 2028, né, já existe uma pesquisa que as organizações já vão estar utilizando agentes para que eles tomem pelo menos 15% das tomadas de decisões de forma autônoma. Bom, como é que nós validamos e trabalhamos isso dentro de como vender isso para os diretores, para o board, para o presidente e vice? Nós trabalhamos um nível de objetivo estratégico que foi oriundo de um planejamento estratégico, como crescimento de receita, eficiência de custo, evitar custos e experiência do colaborador. Trazemos a relação com o setor e definimos qual KPI ou KPI está relacionado para cada um dos casos de uso. Então, quando nós trabalhamos a nossa implementação a partir do entendimento, nós identificamos qual KPI ou qual indicador nós vamos entregar para que a gente possa mensurar isso a partir do investimento relacionado pela tecnologia, neste caso aqui falando sobre o Copilot. Eu não sei quantos de vocês já visualizaram isso, mas eu gostaria que a Maria já colocasse uma pesquisa, né, que a ideia também é que gere um pouco de dinamismo na nossa apresentação. Então, por favor, se tu puderes, Maria, colocar já a primeira enquete, para que o Claro. pessoal já ir respondendo. Bom, enquanto vocês vão respondendo a enquete que a Maria vai colocar, eu não sei quantos de vocês já são usuários ativos da solução do Microsoft Copilot, ou nunca viram, ou estão vendo no bom sentido pela primeira vez. Então aqui a ideia é nós falarmos um pouco sobre a evolução do que o próprio Satya Nadella falava de IA como piloto automático para IA como copiloto.
Primeiro, nós sempre tínhamos uma visão de que toda vez que nós utilizávamos algum conceito de inteligência artificial, ele nos pilotava, nós íamos como um piloto automático. A apresentação saiu, peraí. Tá? Estão visualizando? Sim. Sim. Tá, ótimo. Tem que ver depois só se foi a questão da enquete ali. Mas A vamos lá. enquete tá no chat ali também e tá na tela aqui, Pedro. Perfeito. Então, pessoal, o Satya Nadella trouxe muito essa relação de sair de um piloto automático para ir para um copiloto. O que é um copiloto? É o humano ser o detentor da inteligência e utilizar um copiloto para potencializar o seu uso no que tange obrigatoriamente, no caso que nós estamos falando aqui, de produtividade. Então, para isso, o que nós começamos a buscar? Nós começamos a trazer alguns exemplos, né? Exemplo no Copilot, no Excel. Nós vamos apresentar tudo isso, mas nós vamos passar rapidamente cada um deles. Então, dentro do Copilot no Excel, vocês vão perceber que muitas vezes eu não sei em qual situação, em qual ferramenta se encontram, em qual funcionalidade, eu consigo fazer alguns exemplos. Forneça um detalhamento de vendas, gere um impacto de uma variável, gere um gráfico, modele uma taxa de crescimento. Então, eu não sei regras, eu não tenho esse conhecimento, mas automaticamente, fazendo através de linguagem natural, ele pode executar aquelas atividades, exatamente como um copiloto. Eu consigo potencializar o uso dessa ferramenta, dessa solução, potencializando através dos meus pedidos, através de uma linguagem natural, potencializar isso. Então, no PowerPoint, por exemplo, criar slides, alterar slides, consolidar slides, reformatar slides. Aqui nós estamos falando que ele utiliza toda a solução do DALL-E, nós falamos também específico dos modelos, para não relacionar modelos diretos com o Copilot, mas ele utiliza tanto o Claude quanto o GPT 5.3, já versões atualizadas. Então, todo esse conhecimento que ele tem, ele também conhece a suite, todo o portfólio de aplicativos da Microsoft, neste caso aqui, o Word, o Excel, o PowerPoint. Então, nós podemos, no bom sentido, construir e utilizar e acelerar o nosso dia a dia utilizando o Copilot. Então, aqui, como por exemplo no Outlook, resumindo um e-mail, compondo uma resposta, reformatando o meu e-mail, gerando, né, uma thread, resumindo uma thread de e-mails que eu participei. No Teams, como nós conversamos antes, eu poder pedir o que eu perdi numa reunião, criar uma ata de reunião, os prós, contras, quais decisões foram tomadas, tudo isso de forma muito rápida. E vocês vão perceber que além de nós estarmos falando em cima da suíte do 365, nós também falamos do Copilot Chat, né? O Copilot Chat, ele traz um nível de governança, um nível de auditoria, um nível de segurança, onde basicamente ele é um assistente de ideação, pesquisa e geração de conteúdo que ele pode tanto olhar internamente quanto externamente. Então, por hipótese, crie uma estratégia de adoção de inteligência artificial para uma empresa de varejo, né, com 500 colaboradores. Ele cria esta solução para nós, desenvolva 5 personas de usuário. Então, nós podemos potencializar e estes são as funções que muitas vezes vão de uma migração do Shadow AI, do que hoje os usuários estão trabalhando de forma não segura, para dentro de uma estrutura mais corporativa. A Microsoft está trabalhando muito fortemente em cima dos agentes. Então, aqui a ideia é também falar um pouquinho sobre dois agentes, o agente pesquisador e o agente analista, que são agentes específicos que realizam de forma autônoma, né, e aprofundada, utilizam muitas fontes para conseguir fazer síntese e análises acionáveis baseado em dados da internet. Então, eles são agentes especialistas. Aqui nós estamos falando do agente pesquisador, quando ele busca informações de mercado. Então, analise os estudos de casos publicados, de como eu posso aplicar um ROI em cima do uso do Copilot em empresas, né, das 500 maiores empresas da Fortune, né, e sintetize os principais aprendizados. E, além disso, nós temos o agente analista, que basicamente ele tem um perfil de interpretar dados complexos, identificar padrões e fazer recomendações. Então nós trabalhamos basicamente com
a Microsoft já disponibiliza esses agentes de forma transparente para dentro do ecossistema. A gente pode agendar, o Rafa vai mostrar isso na prática, mas nós podemos também criar outros analistas para todo o ecossistema relacionado a isso. Trazendo também outras pesquisas, até para mostrar os projetos que investiram no Copilot, tá? Segundo a IDC, a cada $1 investido, né, hoje, de acordo com a pesquisa do IDC, tem um retorno médio de $3,5 em um prazo médio de 14 meses. Vimos também diversas pesquisas, inclusive a pesquisa que foi realizada sobre trabalho moderno pela Microsoft, que todas as gerações, não é mais uma geração específica que está usando inteligência artificial, então já falamos que todas as gerações estão adaptadas e adeptas à utilização disso. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando disso, nós enxergamos no mercado e fizemos uma pesquisa que em torno de 80% das empresas e das pessoas acreditam que a IA é um imperativo para os negócios, mas ao mesmo tempo 60% não tem um plano e uma visão de como implementar. E quase 60% ainda preocupam-se em como quantificar os ganhos da produtividade de IA. Precisamos sempre, para gerar valor, de uma IA poderosa, né, expandindo as capacidades humanas, uma IA intuitiva, hoje através desses prompts, e não somente através dos prompts. Vocês vão perceber com o uso do Copilot que, conforme mais nós executamos, eles viram já caixinhas onde nós podemos fazer gatilhos, e uma IA integrada que está olhando todo o nosso ecossistema com segurança, com garantia, com compliance, né, falando sobre o que nós trabalhamos como CPPG, né, que é conhecer, proteger, prevenir e governar. Falar sobre rótulos de sensibilidade, controle de acesso à informação, para que somente as pessoas que tenham acesso à informação podem ter acesso a esta. Como é que nós trabalhamos a relação de entrega das empresas Processor, como impulsionando a jornada de vocês junto ao Copilot? Nós trabalhamos em cima de workshops, alinhamento estratégico e visão executiva para direcionar a adoção. Então, nós criamos e vamos, junto com os gestores, os tomadores de decisão, idealizar, entender, né, como nós podemos nivelar todo o entendimento das tecnologias. Realizamos as capacitações, né, como treinamentos. Nós temos muitas capacitações, se vocês entrarem no nosso site, capacitações em inteligência artificial generativa. Então, treinamentos práticos com foco em casos de uso, personas e ser guiados por função. Então, nós olhamos os setores e temos casos específicos. Além disso, trabalhamos com cocriação, com iniciativas, né, existentes para validar uma ideia, para que justifique a adoção. E assessment, né, um entendimento do cenário atual, mapeamento das dores, para que a gente possa identificar quais são as atividades mais rápidas que são mais ganhadoras. E temos uma camada, né, que nós trazemos como os nossos SaaS, dentro do SaaS Care, que é uma camada de operação, suporte, monitoramento e governança. Neste nosso caso aqui, em cima do M365. Maria, se tu puderes colocar a nossa segunda enquete. Claro. Lançamento. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim. Show. Show. Ótimo. Então agora nós vamos então para a demo. Nós temos ainda mais uma enquete no final e depois uma conversa para nós entendermos, mas agora a ideia é uma demonstração prática. Tá? Então o que nós fizemos? Colocamos aqui em torno de 15 a 20 minutos para falar um pouquinho sobre tudo isso. Agora mais uns 20 a 25 minutos para nós trabalharmos em cima da prática. A prática vai se dar em cima do que nós estamos falando desde o início. Humano com assistente, equipes com agentes e agentes autônomos. Quando nós voltamos lá atrás, nós vimos a interação do indivíduo usando toda essa potencialidade desta solução, depois como é que ele potencializa isso dentro do ecossistema das equipes e como virando um agente autônomo. Então, agora passo a palavra para o Rafa, para que ele conduza e compartilhe o computador dele e também possa trazer exemplos práticos, né,
vamos dizer assim, nós estamos fazendo online. Perfeito, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Pedro, em primeiro lugar, pelo convite. Sempre uma honra poder aprender e trabalhar com o Pedro. Realmente ele é uma inspiração para todos nós aqui nas empresas Processo. E hoje o Pedro, a Vanessa, o Silvino me deram essa missão de realizar uma breve demonstração de utilização do Copilot. Aqui nas empresas Processor, em conjunto com a Microsoft, nós costumamos organizar toda essa jornada que o Pedro falou em 3 etapas, em 3 níveis. O primeiro delas é, de fato, o humano com assistentes, é o primeiro nível, é onde a maioria das empresas hoje se encontram, né, com o uso de inteligência artificial corporativa para acelerar tarefas do dia a dia, desde gestão de e-mails, como o Pedro trouxe, resumo de reuniões, extração de insights de documentos internos, buscar fontes externas. Então, tudo isso, pelo que a gente vem conversando com as empresas de mercado, é onde a etapa onde a maioria das empresas estão de fato. Tudo isso, a vantagem principal é de estar integrado dentro do ambiente de produtividade do 365 também. Dentro de um segundo nível, nós observamos, como o Pedro falou também, equipes com agentes. Então, aqui amplia totalmente a lógica de colaboração, com agentes já apoiando a orquestração de tarefas, com agentes apoiando a automação de fluxos de trabalho, até mesmo realizando atividades recorrentes. Então, aqui nós podemos citar agentes já criados, agentes já validados pela própria Microsoft. Nós percebemos também o Copilot Studio para a criação de agentes, o AI Foundry para a orquestração de agentes em larga escala. Então, mais cedo em conversa até com o Silvino, que é nosso diretor de comunicação, nosso diretor de alianças, e ele trouxe um ponto muito relevante, um ponto muito interessante, que é que nós não devemos tratar o Copilot apenas como mais um modelo de linguagem, mais um modelo de LLM de mercado, e não como um chat isolado, um chat GPT, etc. Mas o Copilot é uma plataforma muito ampla, uma plataforma que nos permite escolher modelos, é uma plataforma que nos permite criar agentes, orquestrar agentes, e tudo isso, e operando tudo isso, de certa forma, é integrado a todas as políticas da empresa, todas as permissões da empresa dentro do ambiente Microsoft, com toda a camada de segurança do nosso ambiente Microsoft. Então, é válido ressaltar a importância disso tudo, né? Dentro de um terceiro nível, nós observamos também com os nossos parceiros, com nossos clientes que a gente vem conversando no dia a dia, a Microsoft traz muito essa lógica agora também de agentes autônomos com a supervisão humana. Então, dentro desse terceiro nível, a inteligência artificial ela já passa aqui a executar partes inteiras de processos mais complexos. Eu acredito que muitos de vocês nos últimos dias devem ter sido bombardeados nas redes sociais por vídeos do cloud executando tarefas, o cara pedindo uma função, uma funcionalidade no celular e a inteligência artificial executando no computador. E a gente observa isso dentro do Copilot também. A Microsoft fez parcerias com a Anthropic, com a Cloud, para que trouxesse isso para dentro da ferramenta do Copilot e a gente possa, por exemplo, organizar e-mails, a gente possa, por exemplo, organizar nossos documentos, a gente possa se preparar para uma reunião de forma já automática, deixar nossas ações já programadas. E a Microsoft ela vem acompanhando de perto essas tendências, a empresa Processor vem acompanhando de perto essas tendências, todos esses avanços. E a nossa demo hoje foi muito baseada dentro desses 3 níveis. Então, nós vamos buscar explorar esses 3 níveis. Pedrão, vou começar a compartilhar aqui minha tela. Só me confirma, por favor, se vocês já estão vendo. Só um minutinho. Sim, já estamos vendo. Já está lá no... Pedrão, vem minha tela. Eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo o Teams aqui, Pedro? Sim. Não, perfeito. Iniciando numa lógica do nível de humanos com assistentes, eu gostaria de começar pelo próprio Teams, que é onde nós estamos tendo essa reunião, a gente está gerando esse conteúdo, que, como a gente comentou, é onde a maioria das empresas hoje se encontram, né? E tendo a inteligência artificial generativa como um assistente dentro desse nível, eu acredito que é muito importante a gente trazer o Copilot integrado dentro das próprias reuniões, onde ele entende todo o contexto, onde ele entende toda a transcrição e nós podemos interagir com a própria reunião. Então, quando a gente vem aqui no próprio Teams, a gente precisa deixar habilitado a transcrição das reuniões para que o Copilot possa ter a capacidade de entender tudo que está sendo dito e a gente possa interagir com ele. Então, aqui durante a reunião, eu estava interagindo com o Copilot. Fui pedindo para ele aqui, para ele resumir a reunião até o momento, para ele vir me dando os principais pontos, os principais itens de ação. Então, ele veio resumindo aqui tudo que o Pedro e a Vanessa trouxeram, todos os pontos que o Pedro foi comentando. Então,
de momentos em momentos eu vinha aqui e pedia para o Copilot para ele atualizar o resumo conforme a reunião em andamento. Então é muito importante, é muito interessante isso, né? A gente percebe principalmente equipes de venda sendo muito empoderadas com essa capacidade de interação do Copilot dentro do Teams. É uma capacidade que a gente pode fazer perguntas rápidas, a gente pode entender o contexto, a gente pode terceirizar. Se a gente puxa uma barra aqui, a gente pode estar buscando, por exemplo, PowerPoints, a gente pode estar usando documentos internos, a gente pode estar buscando pessoas, posso estar buscando aqui reuniões, e-mails. Então, é uma funcionalidade muito grande dentro do próprio Teams, que é uma ferramenta que eu acredito que muitos de vocês utilizam no dia a dia. Mas partindo agora para o Copilot Chat, vou mudar de tela aqui novamente, entrando no Copilot em si. Esse é a cara do Copilot Chat, e acredito que a maioria de nós que todos conhecemos. Bem aqui no centro, nós temos disponível a capacidade de escolher como nós iremos trabalhar com os dados. Nós vamos trabalhar com os dados internos do trabalho, se nós vamos trabalhar com as fontes externas da web. Essa aqui é uma capacidade muito interessante que a Microsoft disponibiliza para os usuários. Nós temos a capacidade de escolher modelos de linguagem aqui. Nós percebemos que já é uma novidade. Nas últimas semanas, a Microsoft inseriu a possibilidade de trabalharmos com a capacidade de linguagem da Cloud, o Opus. Temos também todas as capacidades de LLM do ChatGPT, então que é muito interessante que a gente pode alternar ou automaticamente o próprio Copilot ele entende, interpreta e utiliza a melhor linguagem de acordo com a tua demanda, ou você pode mesmo estar vindo aqui selecionando de acordo com o output que você espera, de acordo com a atividade, demanda que você está pensando em executar dentro do Copilot. Acredito que é muito interessante esses dois fatores que a gente mostrou nessa primeira página. Entrando agora numa segunda funcionalidade que eu acredito que é muito interessante mostrar tudo isso para vocês, que é o de agendamento de prompts. Percebam que quando nós fazemos um input de um prompt dentro do Copilot, nós temos a capacidade de fazer algumas coisas. Nós podemos editar esse prompt, nós podemos copiar esse prompt. E a funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês é de agendamento de prompts. Então, dentro do Copilot, ele me permite que eu deixe, salvo engano, 15 prompts agendados. Então, quando eu venho em agendar esse prompt dentro da ferramenta, eu posso estar realizando isso, posso estar realizando a inclusão do prompt aqui, né? Posso escolher quando vai iniciar esse agendamento, posso escolher o horário que vai iniciar esse agendamento, posso escolher o dia, posso selecionar aqui qualquer seja o dia, se é semana, se é dia, se é mês, posso estar escolhendo até quando vai estar esse prompt rodando, e eu posso escolher aqui para toda vez que esse prompt for realizado, ele me mande um e-mail avisando que o prompt foi concluído. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para salvar esse prompt. Eu tenho alguns aqui, por exemplo, que eu deixo já salvos. Então, todos os dias, por exemplo, o Copilot ele lê toda a minha atividade dentro do 365, seja no Teams, seja no e-mail, seja nos documentos, e me manda um resumo via e-mail. Ele me manda ali um e-mail, concluímos o prompt realizado, prompt executado, e aí a partir disso eu entro no Copilot e ele me mostra todos os pontos que eu trabalhei durante o meu dia, todas as informações, resumos de reuniões, resumos de interações. É uma funcionalidade muito importante. Eu acredito que nessa primeira parte, como a gente está falando de humanos com assistentes, é muito importante nós falarmos de boas práticas, porque a ferramenta em si, ou a capacidade de geração de conteúdo, acredito que todo mundo conheça, já por ter utilizado o Gemini, por ter utilizado o próprio ChatGPT, ou até mesmo o Copilot. Uma segunda e terceira funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês é o de salvamento de prompts. Nós percebemos que o salvamento de prompt é uma prática muito indicada, principalmente por empresas que já trabalham com inteligência artificial generativa, que nós já começamos a revisar prompts, que nós já começamos a aprimorar prompts, aqui nós começamos a compartilhar prompts com nossos colaboradores, que muitas vezes nós não precisamos reescrever o mesmo prompt, nós sabemos que nós vamos executar ele muitas vezes depois que ele já foi auditado, que ele foi revisado, melhorado, a gente testou, validou, refinou. Então, você pode estar reutilizando esses prompts, você pode estar realizando também e visualizando alguns prompts próprios sugeridos pela própria Microsoft para interagir com as ferramentas dentro do Copilot, de agentes, áreas de trabalho. Então, aqui tem soluções e prompts sugeridos pela própria Microsoft para a área de marketing, para a área de vendas, dependendo da tarefa. Mas o principal que eu gostaria de destacar é, de fato, a capacidade de você salvar os seus próprios prompts. Basta, como a gente tinha visto aqui, a gente pode vir salvar um prompt. Então, a gente
Após esse salvamento, ele fica disponível dentro da galeria, que a gente pode estar acessando via ajuda rápida. A gente pode estar acessando esses prompts e trabalhando e disponibilizando para os nossos usuários finais, que muitas vezes têm algum tipo de dificuldade de elaboração de prompt. Então, nós podemos já estar disponibilizando prompts já refinados e treinados pela própria equipe. Entrando agora dentro de uma última boa prática, eu gostaria de compartilhar com vocês a possibilidade de edição e compartilhamento de respostas do Copilot dentro, através da criação de uma page. Então, é muito importante que a gente citar, quando a gente recebe um output da inteligência artificial, a gente gostaria de editar, a gente às vezes gostaria de compartilhar com um colega do time, e o Copilot fornece essa possibilidade. A gente pode estar vindo aqui em editar page, e a partir disso o Copilot ele vai estar abrindo uma página que, assim que carregar, a gente explora um pouquinho. Após a criação dessa página, a gente tem algumas funcionalidades que a gente já tem disponível para a gente escolher o rótulo dessa página, desse output gerado pelo Copilot. A gente pode estar deixando isso público, interno. Eu vou deixar aqui para interno e parceiros. Esse documento, que foi um documento que eu fiz uma análise de mercado do Mercado Livre, só para a gente ter alguma coisa no sentido de demo, até mesmo para não levar dados internos para a apresentação, mas aqui é só a possibilidade de a gente poder criar uma page, a gente poder transformar isso já em um Word ou em um PDF automaticamente, a possibilidade de a gente compartilhar isso com os nossos integrantes da equipe, além de interagir e editar a page. Então, isso é uma funcionalidade muito boa, porque eu posso mandar para o Pedro aqui o link da página e nós podemos estar colaborando juntos aqui, definindo a melhor forma e a distribuição desse documento. É uma funcionalidade muito interessante, eu acredito que nós estamos utilizando muito isso aqui dentro das empresas Processor. Continuando dentro do nível 1 ali ainda, pessoal, trazendo agora para o Copilot dentro do Excel. Aqui é um ganho de produtividade, um ganho de visualização que eu acredito que é muito único e muito interessante. Eu deixei já agendado aqui alguns prompts, porque muitas vezes demora ali 2, 5 minutos para gerar uma resposta. Ele fez um raciocínio aqui em 4 etapas para criar um dashboard de um documento genérico também, no qual a gente busca explorar de um assessment de um cliente também genérico. Então a gente fez todo um trabalho de análise de um tenant de um cliente genérico aqui, e eu pedi para o Copilot me criar um dashboard para visualização das métricas, para que a gente pudesse entender e analisar esses documentos. Então, eu pedi isso, coloquei um prompt simples aqui, que o próprio Copilot me indicou como uma das opções. Ele pensou ali em 4 etapas, e ele me trouxe aqui no canto direito aqui, após a gente interagir com o Copilot na aba de ferramentas, mas ele já me trouxe aqui as principais KPIs, total de requisitos, a maturidade média, tudo isso lendo as linhas e colunas da minha planilha e me trazendo insights do próprio dashboard aqui, né? Então, quando a gente pensa no dashboard que ele criou uma segunda aba, aprimorando a visualização da planilha que a gente tinha ali na primeira aba. Então, ele fez uma apresentação aqui, a criação de um dashboard bem interessante, com várias métricas. Tudo isso em linguagem natural, uma linguagem simples. O prompt foi bem curto ali também, e já teve a capacidade de criar um dashboard a partir dos dados que nós tínhamos aqui um pequeno guia de uso. Eu pedi para ele trazer alguns insights aqui também dessa planilha, para a gente perceber que o Copilot ele age dentro do 365, dentro do Excel também. Então, eu pedi para ele quantas ações de alta prioridade nós temos nesse documento. Então, ele foi na coluna I aqui e me trouxe os requisitos. Então, com base nos dados do documento, você tem 30 requisitos de alta prioridade. Essas informações estão visíveis no dashboard, célula K5. Então, a gente pode estar vindo aqui no dashboard visualizando onde que isso está. Ele vai me dando insights, eu vou interagindo com o documento. Posso fazer a exclusão, posso fazer a edição de linhas, de colunas, posso fazer a criação de fórmulas, o entendimento de fórmulas. Se eu tiver com algum tipo de dúvida na criação de alguma forma, posso estar realizando isso também. Mas indo para as próximas etapas que a gente gostaria de mostrar para vocês hoje. Percebam que a gente criou páginas, a gente trabalhou com Excel, e dentro do Copilot a gente tem a possibilidade de criar notebooks.
Com a criação de notebooks, nós podemos armazenar e reunir todos os documentos que a gente ou gera com a inteligência artificial, ou os documentos internos da nossa empresa, ou documentos de mercado. Reunindo tudo isso, a gente pode criar um notebook dentro do Copilot, é uma funcionalidade que fica disponível aqui no canto esquerdo. Aqui em todos os notebooks a gente pode estar realizando essas criações. E aqui é basicamente um notebook LM da Google, né, onde a gente pode fazer a criação de podcast, a gente pode estar fazendo a criação de mapa mental, de guia de estudos, de apresentações. Essa é uma funcionalidade muito interessante, ela vem agora empoderada e refinada pelo cloud também, principalmente no quesito de aprimoração dos documentos em si, da geração dos documentos. Acredito que essa é a última funcionalidade que a gente gostaria de trabalhar aqui no nível 1. Agora entrando no nível 2, que é onde as equipes elas começam a trabalhar com agentes de inteligência artificial. E quando a gente percebe isso, é muito importante ressaltar que muitas empresas elas estão preocupadas em criar agentes, mas a própria Microsoft, as próprias empresas de processo, a gente percebe que a própria Microsoft já disponibiliza muitos agentes pré-prontos. Gostaria de destacar principalmente como o Pedro trouxe o agente pesquisador, o agente analista, que são agentes validados, revisados e disponibilizados pela Microsoft. São agentes que realmente surpreendem muito quando a gente utiliza. Eu vou mostrar alguns prompts que nós rodamos nele para que vocês possam também observar esse ganho de produtividade que a gente vem observando. Nós temos como se fosse um marketplace dentro aqui dessa aba de agentes, com agentes revisados e autorizados e disponibilizados pela Microsoft. A gente pode estar adicionando no nosso dia a dia também. Mas o meu foco vai ser no analista, vai ser no pesquisador. Mas antes de entrar neles, eu gostaria de dar ênfase a um agente subestimado, eu diria assim, que é o Prompt Coach. O Prompt Coach é um agente que ele me ajuda a interagir com todas as ferramentas da Microsoft, com todos os agentes da Microsoft, com todo, seja num novo chat, seja num novo agente. Então a gente pode estar utilizando ele para aprimorar e para refinar a nossa criação de prompts. Muitas vezes a gente não consegue expressar tudo que nós queremos num prompt. Então o Prompt Coach ele surge justamente dentro dessa lógica de mercado, para aprimorar os nossos prompts. Então, que percebam que eu pedi para o Prompt Coach para ele criar um prompt para uma planilha de controladoria, no qual eu quero fazer a criação dentro do agente do Excel no Copilot. Eu dei aqui o contexto, dei a fonte, dei a expectativa. Percebam que aqui eu trouxe todos os requisitos de um considerável bom prompt. Então, pedi para ele estruturar as abas com orçamentos, realização, e eu pedi para ele me devolver esse prompt aprimorado, né? Então, ele me trouxe aqui como que eu posso estar copiando e colando isso dentro do agente do Excel para que ele me gere uma planilha de controle de controladoria. Então aqui nós observamos que eu fiz a colagem desse prompt ali do Prompt Coach e o próprio Copilot. Isso aqui é um agente que está disponibilizado aqui, pessoal, um agente que está disponibilizado em todos os agentes. A gente pode vir aqui, ó, percebendo que tem um Excel. Isso aqui são os meus agentes que eu venho trabalhando. Nós temos aqui os agentes disponibilizados pela Microsoft, desenvolvidos pela Microsoft. A gente vai adicionando, vai trabalhando, eles vão aparecendo aqui nos nossos agentes. Então é muito interessante a possibilidade de trabalharmos com a criação de planilhas. Ele criou uma planilha perfeita com todos os requisitos que eu criei, desenvolvi juntamente com o Prompt Coach. Nós temos aqui várias abas no qual ele criou dentro dessa lógica de uma criação de uma planilha para validação de auditoria. O prompt meio longo aqui, mas só para mostrar que ele trouxe todos os requisitos. A gente pode estar abrindo ali mesmo dentro da página e exportando isso para uma página de web, para trabalhar com o Excel integrado também, juntamente com o Copilot, fazer edições, fazer algum tipo de adição, tirar insights aqui dessa planilha que a gente fez a criação dentro do agente do Excel, o que é muito interessante. Um outro agente que eu gostaria de dar ênfase é o agente pesquisador, de fato, como o Pedro trouxe. Aqui eu utilizei o Prompt Coach também para fazer a criação desse prompt, no qual meu interesse era basicamente pedir para o pesquisador me trazer uma consultoria nível global, tipo McKinsey, tipo, realmente consultorias globais renomadas de mercado, pensando principalmente no Mercado Livre. Então, fazer uma análise de mercado, marketplace, toda a parte de inteligência de mercado, entender como que o Mercado Livre se posiciona no mercado, pedir para ele definir aqui alguns objetivos através do Prompt Coach. E o agente pesquisador, como o Pedro trouxe ali todas as capacidades dele, fez uma análise bem impressionante, assim, com dados da web, com
todos os dados que ele conseguiu ter acesso, me trazendo aqui desde um resumo, um sumário executivo, me trouxe toda uma pesquisa, todo uma pesquisa de consultoria que às vezes nós demoraríamos talvez uma semana, não sei quanto tempo para fazer uma pesquisa dessa na internet, nas fontes de fato, e que nós podemos estar trabalhando, nós podemos estar editando, nós podemos estar revisando. Então, isso é toda a parte de evolução de receita que ele achou da internet no Mercado Livre, toda uma análise de resultados financeiros consolidados, dados trimestrais. Isso aqui foi através do prompt coach, que a gente foi interagindo com ele, colando dentro do agente pesquisador. Ele me traz um benchmark global, ele me traz um benchmark a nível do Brasil, a nível da América Latina, uma análise de mercado completamente ampla, com muitas informações que a gente pode estar utilizando, por exemplo, na preparação para reuniões com clientes, após reuniões com clientes, para a gente pode estar estudando melhor os nossos parceiros. Então, é um agente muito interessante, um agente com uma capacidade muito grande. Nossos colaboradores, nossos profissionais, às vezes comentam que, como eu comentei antes, né, às vezes as empresas estão pensando em criar agentes, e às vezes quando a gente combina, por exemplo, uma capacidade de um agente pesquisador desse com um agente criado dentro de um SharePoint, a gente já resolve 80% dos problemas das empresas hoje em dia. Então, às vezes, nós não precisamos ir muito longe na criação de um agente, porque já tem agentes disponibilizados e criados pela Microsoft, que nós podemos estar combinando essas habilidades para atingir o objetivo de negócio, atingir o resultado esperado. Pequeno errozinho aqui. E é muito interessante aqui também que a gente pode estar, por exemplo, criando um PowerPoint dessa análise estratégica de mercado. Então aqui nós percebemos a criação do PowerPoint que eu criei dentro do próprio chat aqui do agente pesquisador. Essas respostas elas estão sendo refinadas e aprimoradas pelo Cloud. Talvez vai demorar um pouco para abrir, porque a internet é um pouquinho lenta, mas enquanto ele não abre, a gente passa para o próximo, que é o agente analista, conforme o Pedro trouxe também. O agente analista ele é muito relevante, muito importante quando a gente pensa na análise de dados de planilhas, quando a gente pensa na análise de dados de Power BI. Então, eu, através do Prompt Coach, fiz a criação de um prompt para fazer uma análise daquela planilha nossa de assessment do Mercado Livre, conforme eu mostrei anteriormente, para identificar padrões, para identificar pontos fortes, para identificar gaps daquele assessment que a gente realizou, para encontrar oportunidades de melhoria, para identificar vitórias rápidas, dei toda a instrução de análise, toda a qualidade e confiabilidade dos dados para verificar isso, verificar aquilo, visão geral, diagnóstico. E o analista, esse agente da Microsoft que ela disponibiliza para os usuários do Copilot, me trouxe todo um resumo executivo daquela planilha nossa. Então, ele me trouxe aqui os principais insights, ele me trouxe os principais riscos, severidade, o risco de adoção, desengajamento das áreas de negócio, ele me trouxe toda uma análise de nível totalmente profissional e de acordo com tudo que está exposto na planilha, com os principais achados, realmente toda a média de maturidade da empresa, isso aqui tudo com números, etc., nos principais insights. Então, esse é um outro prompt que nós vemos utilizando muito. É uma lógica bem interessante que a gente percebe principalmente dentro do pesquisador e do analista. São agentes realmente que surpreendem quando a gente começa a utilizar de fato. Mas esses são os agentes que eu preparei para mostrar para vocês hoje. Eu acredito que é válido ressaltar também a criação de agentes. Então, dentro do Copilot, como eu tinha comentado, a gente pode fazer a criação de agentes dentro do Copilot Chat. Nós podemos fazer a criação de agentes dentro do Copilot Studio. E caso a gente precise refinar ainda mais esse agente, utilizar código, nós podemos estar utilizando o AI Foundry, no qual a gente pode até mesmo orquestrar vários agentes, várias capacidades de agentes para a criação de uma inteligência artificial de acordo com o objetivo de negócio de cada uma das empresas. Então aqui a gente pode estar criando os agentes, acredito que vocês também conheçam essas funcionalidades, a gente pode adicionar aqui uma base de conhecimento, um site do SharePoint, a gente descreve ele ou por partes ou uma descrição geral, ele já completa aqui para a gente também.
Acredito que é importante frisar também que nós podemos adicionar sites da web, a gente pode estar adicionando e-mail, reunião, então criar um agente e adaptar ele conforme ao nosso processo, conforme o nosso dia a dia, a gente pode estar sugerindo prompts para o usuário final, então sugestão de títulos, sugestão de mensagens, uma lógica muito interessante. Por fim, agora finalizando a parte de equipes com agentes, entrando na parte de agentes autônomos, isso muito reforçado pelo uma lógica da Microsoft que ela vem trazendo, principalmente agora com o Microsoft Cowork. Microsoft Cowork é uma funcionalidade que acredito que poucas empresas no Brasil estão com elas habilitadas. Ela é uma funcionalidade nova da Microsoft, juntamente também acompanhando todas as inovações que a Cloud e a Anthropic vem trazendo ao mercado. Então, uma lógica de agentes autônomos que realizam ações de acordo com as autorizações que nós vamos dando para a máquina. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês o teste que nós fizemos de organização de inbox. Eu tinha cerca de alguns mil e-mails não abertos entre, enfim, campanhas de marketing, e-mail enfim, de empresas genéricas, no qual eu sabia que não tinha o porquê eu abrir, então deixava ali, não abria. Além de, às vezes, aceites, recusas de reuniões, então estava com a caixa de e-mails bem grande, eu pedi para o Copilot Cowork me ajudar a organizar a minha caixa de e-mail dentro do Outlook. Então eu iniciei pedindo para ele dos últimas 24 horas. E ele foi lá, ele fez todo o resumo, me foi fazendo toda uma triagem, foi me solicitando autorizações para realizar alterações dentro do meu e-mail. A partir disso, ele foi fazendo exclusão, foi fazendo arquivamento, foi fazendo direcionamento, criação de páginas, e eu fui pedindo para ele, vamos aceitar alguns, vamos recusar outros, vamos deletar alguns e-mails que eu recebi, por exemplo, de alguns parceiros. Aqui ele me deu toda a cadeia de gestão e toda a categoria de e-mails que ele me sugere arquivar ou deletar ou arquivar. Eu dei permissão para ele, após isso, para ele agir como o sugerido aqui de arquivar ou deletar. Fiz toda a visualização e a verificação, vi que fazia sentido. Então, um exemplo de que ele foi organizando e até agora ele está trabalhando aqui na minha caixa de e-mail, fazendo essa limpeza, essa organização. Isso é uma habilidade muito importante que vai ser cada dia mais comum dentro das empresas. Então, olha, está movendo, está movendo, está movendo. Eu deixei o Copilot trabalhando aqui. Um outro exemplo do Copilot Cowork, dentro da lógica de agentes autônomos executando tarefas com autorizações e permissões dos usuários, eu trouxe também um exemplo no qual eu pedi para o Copilot me ajudar a me preparar para a minha próxima reunião, que era justamente o Smart Meeting. Então, pedi para ele olhar o meu calendário, pedi para ele olhar o meu calendário, ele olhar meus e-mails, ele olhar minhas mensagens do Teams e ele me fazer um texto aqui, trazendo resumos da chamada, do meeting, quem organizou, quem que vai ser os presentes, que está acontecendo. Então, ele vai ter todo o acesso ao meu 365 e vai me ajudar a me preparar para a reunião. Então, trouxe aqui todos os prompts. Aqui foi um prompt sugerido pela própria Microsoft dentro do Cowork. E ele já foi aqui, observando todos os documentos encontrados internamente, analisando o documento que eu e o Pedro nós criamos para apresentar para vocês hoje. Ele fez toda uma análise interna dos meus dados, analisando o Smart Meeting de hoje, no qual nós estamos apresentando. Então, nós temos aqui alguns convidados internos, alguns convidados externos, que são clientes, que são prospectos. Nós temos a organizadora Vanessa, no qual fez a abertura do nosso Smart Meeting no dia de hoje. Me trouxe aqui, isso que eu fiz eu tinha rodado esse prompt ontem, então ele me trouxe aqui que seria hoje às 10 horas da manhã. Então, alguns sinais de contexto que ele encontrou. Aqui fui interagindo com ele, fui pedindo para ele me dar algumas sugestões de falas, algumas sugestões de fechamento, algumas perguntas que vocês poderiam me fazer para responder. Alguns materiais que eu poderia deixar aberto para ampliar minha fala, melhorar, como preferem. Então aqui, e por fim eu fechei pedindo para ele me enviar um e-mail para que eu possa me preparar para o Smart Meeting. E ele veio aqui e me enviou um e-mail, que eu acredito que é esse aqui. Me enviou o e-mail com todo o contexto e com toda a preparação para a reunião, me trazendo toda uma lógica
de contexto, de que importa, os principais pontos, o núcleo da apresentação, o fechamento, perguntas que nós devíamos estar prontos para responder, os materiais abertos, mas eu acredito que é uma ferramenta que tem muito potencial, ela ainda está em beta, em fase de testes, então todas as interações que nós estamos tendo, ela acaba aprimorando, a Microsoft acaba revisando, para que a gente perceba se tem algum bug, se não tem nenhuma, se tem algum tipo de funcionalidade que não está funcionando também. Todas as interações que eu tive com o Cowork foram muito positivas, eu acredito que toda vez que eu interajo com ele, eu saio até às vezes consideravelmente assustado, assim, com tudo que vem acontecendo, que a gente vem observando nos últimos dias. Que às vezes eu falo pro Pedro, pô, Pedro, às vezes eu vou dormir, eu acordo no outro dia, já mudou tudo, já é uma nova realidade, as coisas estão acontecendo muito rápido, mas nós estamos todos os dias no mercado ajudando nossos parceiros a fazerem parte dessa jornada, a acompanhar essa jornada, e eu acredito que ter um time qualificado, ter profissionais como o Pedro, ter profissionais como o Daniel, ter profissionais que estão preparados para entender o seu contexto, para entender o seu dia a dia, entender o seu objetivo de negócio, porque é muito importante a gente considerar que cada área de negócio ela tem um objetivo, ela tem um dia a dia, ela tem um processo. Então, é muito importante a gente trabalhar junto com essas áreas de negócio, a gente entender o dia a dia do colaborador. O pessoal do financeiro vai ter uma utilização totalmente diferente do pessoal do RH, o pessoal da área de vendas vai ter uma utilização do Copilot totalmente diferente do pessoal da área de TI. Então, nós precisamos conversar com essas áreas de negócio, é muito importante isso. Acredito que eu passei um pouco do tempo aqui, eu peço desculpas por isso. Eu passo também a palavra ao Pedro e agradeço a atenção de todos vocês. Espero ter mostrado algumas funcionalidades, algumas boas práticas e qualquer dúvida eu fico à disposição. Vocês podem me seguir no LinkedIn, podem me mandar uma mensagem pelo Teams, que eu fico totalmente à disposição para conversar com vocês. Bom, Seguimos, Pedro. parabéns, Rafa. Com certeza foi super produtivo. Conseguiste materializar aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Então, parabéns. Maria, se tu quiseres colocar também a última enquete que nós havíamos Claro. organizado. Vimos aqui que tivemos algumas interações. Claro que, falando um pouquinho aqui, Rodrigo, quanto à questão do Copilot no Power BI, quando nós falamos lá no início, hoje nós trouxemos em cima da suíte do 365, mas já nos colocamos à disposição, provavelmente a Maria e a Karina vão entrar em contato contigo para nós organizarmos para falar sobre o Copilot no Power BI. Então, o Copilot Power BI tem um volume de possibilidades bastante grande, onde nós podemos trabalhar tanto com pedir para ele criar um dashboard, pedir para criar uma modelagem de linguagem DAX, um processo de ingestão, tem várias oportunidades. E aqui Inclusive, também nós já temos apresentações prontas já, Pedro, do Power BI, Isso, né? isso. Inclusive, eu acho, Vanessa, que nós poderíamos fazer um Smart Meeting focado no Copilot em cima da própria suíte do Fabric, como o Power BI, trazer até para que o Rodrigo agora deu um insight muito interessante. Lucas, então também, depois provavelmente a Maria ou a Karina vão entrar em contato contigo. Aqui nós trouxemos, e tu deves ter notado que nós falamos um pouco sobre a questão do próprio Copilot Chat, que vem integrado no licenciamento do teu 365, mas existe também a licença onde te coloca uma camada maior, que é aquilo que o próprio Rafa demonstrou, onde nós podemos potencializar em cima da suíte, do teu Word, do teu Excel, PowerPoint, etc., a questão dos agentes e também essa relação maior para que a gente possa sair da linha do humano com o assistente para ir para uma equipe com agentes e agentes autônomos. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Eu sei que estamos aqui, chegamos no horário, mas se vocês quiserem colocar perguntas, por favor, fiquem bem à vontade e toda a equipe das empresas processos aqui estão para poder ajudar quem também se já quiser se colocar à disposição para que a gente possa entrar em contato, já fazer um trabalho para potencializar a questão da adoção da solução. Fiquem muito à vontade. Só Muito para bem. fechar aqui Pode também, falar, Pedro, Felipe. só dar um ponto aqui para o pessoal que está assistindo.
Fiquem à vontade para, na jornada de evolução de vocês do uso do Copilot e das tecnologias da Microsoft, contar conosco também para apoiar com conhecimento mesmo, né? De workshop, de treinamento, ajudar vocês a avaliar o ambiente necessário para implementar os casos de uso necessários de acordo com o nível de maturidade de cada empresa, né? De cada time, de cada equipe, porque às vezes a gestão espera uma coisa, mas as áreas de negócio estão num outro momento, a TI está num outro momento também, preocupada com outras coisas, e a gente já tem esse caminho trilhado aí por várias empresas, tem bastante maturidade, e todo um kit de ferramental e serviços para ajudar vocês a como conduzir essa estratégia dentro das organizações. Então, contem conosco para isso, tá? Excelente, Felipe. E é bem nessa linha que o Felipe trouxe. Nós estamos aqui com a equipe totalmente envolvida, tanto vocês podem acessar também o nosso site, vocês vão ver a questão dos workshops, que é aquela questão do alinhamento estratégico e visão executiva, para que a gente esteja também mais próximo e ajude vocês nesse processo de conscientização, a questão da capacitação, treinamentos focados em casos de uso, por pessoas, guiados por função, por equipe, a relação de co-criar projetos juntos. Nós entendemos que isso faz total sentido no âmbito de entender o negócio de vocês, a ideia, levantar as oportunidades, as dores, e com base nisso ajudar a co-criar uma solução. E conforme o Felipe trouxe, a questão do entendimento, maturidade, cenário, numa relação de assessment, né? E nós temos todas esse portfólio e muito mais, trabalhando também, se tiver alguém com interesse em falar sobre jornada de dados, jornada de cloud, jornada de segurança, também, né, e participem dos Smart Meetings, que nós podemos estar aqui trabalhando todas as áreas. Inteligência artificial, dados, automação, segurança, cloud, né, todas as linhas que vocês entenderem, nós temos uma equipe qualificada para atender.